Quinta ao Vivo. Boa tarde a você, telespectador ouvinte da Rádio TV Menorá. Estamos aqui em mais um Quinta ao Vivo, hoje na cidade de Cachoeiro do Sul. Temos a alegria de estar aqui nos estúdios, que você já conhece de outros programas, os estúdios da Rádio TV Menorá aqui. E hoje a nossa convidada é a Maíra Jung, né, aqui de Cachoeiro do Sul. E a Maíra hoje vai compartilhar com a gente um pouquinho as experiências dela com o Senhor, as suas vivências, né? Então, queria te desejar uma boa tarde, Maíra, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, sim. A entrevista eu queria deixar bem claro que será em português, e não em inglês, né? Porque em inglês seria com outro apresentador. Tá bom. Amém? Só para nós descontrair um pouquinho, né, Maíra? Depois vamos falar um pouquinho dessa tua missão aí que envolve o inglês, né? Mas, Maíra, fala pra gente um pouquinho, assim, da tua experiência, da tua caminhada com o Senhor, como é que tem sido tudo isso? Eu conheci o Senhor bem cedo, assim, na verdade, como as minhas tias, que a gente é bem próxima, elas entraram na igreja um pouco antes de eu nascer, eu sempre tive contato com a palavra, desde criança, assim, desde bem pequena, sempre participei de grupo familiar, né? Então, sempre fui bem próxima, assim, sempre tem aquele momento ali na adolescência que a gente se afasta um pouco, né? Mas, graças a Deus, o Senhor me trouxe de volta. E estamos aí ainda. Seguimos em frente. Seguimos em frente, exatamente. Mas, assim, é importante que tu falou, né? Uma coisa que me chamou a atenção, né? Conheço as tuas tias, né? Sim. Então, tu comentou que as tuas tias estavam na igreja. Então, é uma coisa importante, assim, a gente comentar sobre isso, né? Quando a gente conhece essa verdade, quando a gente conhece esses princípios, esses ensinamentos, eles fazem muito bem para a gente, né? Eles nos transformam, eles realmente assim fazem a gente ter uma visão diferenciada. E a gente quer levar eles para todos, aqueles que a gente ama. Exatamente. Né? Então foi interessante tu comentar que as tuas tias, né, já estavam e com certeza elas foram assim fundamentais na tua busca pelo Senhor também, te levaram a conhecer, né? Sim, com certeza. Foi as primeiras Bíblias que eu ganhei, aquelas infantis, assim, que tem umas 80 em casa, todas as que existem eu ganhei, eu acho. Sempre foi, assim, bem próximo da palavra, os meus pais depois também, então... E acredito, porque é assim mesmo, né? O que a gente tem de melhor, a gente quer levar para os que a gente ama também, né? De melhor. E é bem isso aí, né? Quando a gente conhece uma criança e a gente conhece todas essas verdades, bem como tu falou, a gente dá uma Bíblia, 2 Bíblias, 3, daí tem uma coleção de Bíblia infantil, né? Mas ali tu começa a entender a historinha de Noé, de Davi, exatamente, né? De Davi e Golias, e aí começa a puxar Abraão, e começa a conhecer todas aquelas historinhas bíblicas, que na verdade são os personagens bíblicos, né? Sim. Tem um programa aqui na Rádio TV Menorá que fala muito, né? Acho que, se não me engano, nas terças-feiras, que fala sobre os personagens bíblicos. E eu vejo que todo mundo fica muito ligado, crianças, adultos, porque realmente querem saber, porque foram histórias verídicas, aconteceram, aqueles personagens existiram. Sim. E eles são, assim, uma mola propulsora de fé pra gente. Porque se aconteceu aquilo, né, com Davi, pode acontecer comigo. Se aconteceu com Abraão, pode acontecer comigo. Com Noé, pode acontecer comigo, né? E quando a gente é criança, chama muita atenção, né? Principalmente essa história do Davi, porque na Bíblia e nas historinhas sempre fala que Davi era uma criança, que ele era pequeno, que o gigante era muito maior que ele. Então, acaba que isso chama a atenção das crianças de forma geral, assim. Porque a gente se identifica com esse personagem, né? Com certeza. Então, fique ligado. Rádio TV Menorá, programa Vinde a Mim, às terças-feiras, 8 horas, personagens bíblicos, né? E realmente é algo que a gente está falando aqui, mas as crianças que crescem conhecendo essas historinhas, esses personagens bíblicos, né? Elas se firmam na palavra, porque são histórias que chamam a atenção delas, elas se identificam, como tu falou, e realmente, assim, seguem aí nesse caminho, que é o melhor caminho que elas poderiam ter. E tu seguiu, então, nesse caminho? Sim, graças a Deus. Após esse primeiro contato das tuas tias, de receber as 80 Bíblias infantis. Sim. Ok, mas que bom. E aí, Maíra, quero te perguntar, assim, sobre essa questão, assim, de experiências com o Senhor, né? Alguma experiência que tu tem, assim, para nos contar sobre essa caminhada com o Senhor? Tem várias, assim, mas tem algumas específicas, Eu acho que todo mundo que cresceu, assim, com contato com a palavra na igreja, teve uma fase que se afastou um pouco da palavra, né? E o que me trouxe de volta foi uma experiência, assim, me chamou bastante atenção, assim, porque eu estava meio, não vou dizer rebelde, assim, era um pouco rebelde, mas não era o objetivo de afrontar a família ou alguma coisa assim. Eu só não fazia nada.
Então, eu ia no grupo, mas eu ficava sentada olhando, assim, viajando, pensava de tudo um pouco. Não conseguia prestar atenção em nada. E eu ouvia os compartilhares, ficava viajando, assim, não assistia as mensagens, não... Aí teve uma época que até diminuiu um pouco a frequência que eu orava, que eu tinha contato com a palavra, né? E teve um dia que eu me senti muito mal, assim. Foi um dia bem marcante. E parecia que nada que eu fazia adiantava. E eu não tinha vontade de fazer nada. Não tinha Covid ainda para botar a culpa no Covid, né? Vontade de não fazer nada. Mas parecia que eu não conseguia fazer nada, assim. Era um cansaço, uma preguiça, assim. E veio uma vozinha, assim, lá no fundo. Pois é, não tá faltando alguma coisa? Aí que eu voltei, assim, a ter mais contato com a palavra. Porque daí naquele dia eu orei, eu peguei um livro da editora para ler. Peguei a palavra de novo. E daí comecei a buscar com mais frequência, assim. E aquilo foi dissipando, sabe? Aquela sensação. Realmente foi algo que tu comentou aí que é bem, assim, importante, né? Se eu te perguntar assim, desde que tu é pequena, desde que tu nasceu, teus pais te alimentaram, né? Sim. Tua mãe te alimentou, te deu comida, te deu leite num primeiro momento, e os teus pais te alimentaram, pelo menos, sei lá, 3 vezes ao dia é o mínimo, mas eu acredito que foi mais, né? E a gente até exagera às vezes. Então, muito mais que 3 vezes ao dia. E isso fez com que tu crescesse, que tu eu estivesse aqui hoje, né? Então, assim, a gente observa que essa questão da consagração, que a gente fala muito, da alimentação, tu usou aí algo muito importante, tu falou sobre a editora Vensum, né? Que tem realmente muito material aí disponível e que nos alimenta. E muitas vezes a gente se encontra com essa apatia espiritual, com essa fraqueza espiritual. Sim. Né? E a gente, às vezes, muitas vezes se dá conta, mas muitas vezes é isso. É um distanciamento da palavra, é a falta de consagração, é a falta de alimentação e, naturalmente, assim como a gente deixa de se alimentar naturalmente, a gente fica fraco, a gente deixa de se alimentar espiritualmente, a gente fica fraco. E espiritualmente tem essa questão que, conforme a gente vai crescendo, não adianta mais nos alimentarem, né? Não tem como as pessoas nos alimentarem mais, porque a gente já cresceu assim, já tem, sei lá, 8, 9 anos, já sabe ler. Então, claro que os pais, o ideal é que os pais sentem, leiam histórias, mas tem uma parte que começa a ficar por nossa conta, porque a gente já entende a palavra, a gente já consegue ler, é uma Bíblia que não é infantil, então começa a passar uma responsabilidade e muitas vezes nesse período que a gente começa a se perder, né? É verdade. Mas tu sabe que realmente foi um assunto assim que tu vê que nada é programado, né? Mas a gente realmente puxou essa questão lá dos personagens bíblicos que nos chamaram a atenção quando a gente era pequeno, né? Das pessoas que nos levaram a conhecer essa palavra, né? Essa verdade, né? E realmente do nosso despertar, que é esse momento aí que tu falou agora, né? Do despertar e de saber que muitas vezes não é mais os outros, não. Os outros tiveram um papel. É tu e Deus. Exatamente. Né? Mas tem muito assunto ainda. Vamos falar no próximo bloco um pouco mais sobre tudo isso. Fique aí conosco. Quinta ao Vivo.